Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Abel Ferreira, que deixou de ganhar nos últimos dias 66 milhões de reais. Você que está em casa, já teve a oportunidade ao longo de toda a sua vida de ganhar 66 milhões? Pois saiba que foi essa bolada que o treinador português do Palmeiras desperdiçou entre sábado e quarta-feira. É que no contrato do Palmeiras com o Abel há a previsão de uma série de bônus milionários em caso de conquista de títulos. Se o Abel tivesse vencido a Libertadores no último sábado, ele receberia 12 salários, ou 36 milhões de reais. Já o título do Campeonato Brasileiro valeria ao Abel 10 salários ou 30 milhões de reais. O Abel ganha 3 milhões de reais por mês no Palmeiras. Dessa maneira, o Abel encerra a temporada de 2025 num enorme prejuízo, deixando de faturar um caminhão de dinheiro. Só mais uma observação importante: o Abel vai renovar seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027. Uma das mudanças nesse novo contrato diz respeito à inexistência de multa rescisória. Se o Abel quiser ir embora, ele pode sair a qualquer momento, assim como o Palmeiras também pode demiti-lo. Mas aqui vem a parte importante: o salário será mantido e os bônus serão aumentados. O bônus do Campeonato Brasileiro em caso de título passa de 10 para 16 salários. A gente está falando de um prêmio de 48 milhões de reais para o Abel. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores nesse novo contrato com o treinador português, o Abel passa a ter direito a 20 salários, ou 60 milhões de reais. O que você pensa sobre esses números? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que precisará de 400 milhões de reais com vendas de atletas em 2026 para cumprir o orçamento recém-aprovado. Na noite dessa terça-feira, o COF, Conselho de Orientação Fiscal, aprovou por unanimidade o projeto orçamentário para o próximo ano. E o que mais me chamou a atenção nesse plano diz respeito exatamente à venda de atletas. A expectativa de que o Palmeiras arrecade 1 bilhão e 200 milhões de reais no próximo ano, com um superávit de 11 milhões de reais. O ponto é, para bater esse 1,2 bilhão, o Palmeiras estima que 32% das receitas viriam de transferências de atletas, ou seja, venda de jogadores. No ano que vem deve ser a principal fonte de arrecadação alviverde. A gente está falando de mais ou menos 400 milhões de reais. Você consegue lembrar no Palmeiras jogadores extremamente valiosos que possam ser vendidos para garantir esses 400 milhões? Vitor Roque, Flaco Lopes, Alan. Mas para bater 400 milhões, o Palmeiras pode ter de se desfazer de jogadores importantes, que a gente talvez nem imaginasse que estivesse nos planos do Palmeiras. Nicola, você está esquecendo de contar que nessa temporada de 2025 o Palmeiras bateu 700 milhões de reais com vendas de atletas. É verdade, mas essa conta foi muito impulsionada pela transferência, por exemplo, do Estevão, além de outros negócios que já haviam acontecido em 2024 e que foram confirmados em 2025. Nesse exato momento eu não vejo tantos atletas para serem vendidos pelo Palmeiras para bater 400 milhões de reais. Só para completar, registrar que depois da venda de atletas, o Palmeiras estima faturar mais com patrocínios e licenciamento, 24% dessa receita de 1 bilhão e 200, direitos de televisão 15%, Avante 7%, Allianz Parque 6%, arrecadação social outros 6%, mais 5% de bilheteria e premiações. Só para completar, registrar que as projeções esportivas do Palmeiras para 2026 seguem cautelosas, como tem sido um hábito. O Verdão precisa, para bater as metas, alcançar as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, estar pelo menos na semifinal do Campeonato Paulista e no G4 do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre um jogador super zicado no Palmeiras, ao melhor estilo Harry Kane, o atacante inglês que só foi conseguir ser campeão pela primeira vez, mas no fim da carreira e na sua segunda temporada pelo Bayern de Munique. Eu me refiro a Maurício, 24 anos de idade, comprado no ano passado pelo Verdão junto ao Internacional. O Maurício ainda não foi campeão de título algum desde que se tornou profissional. E ele começa a jogar futebol no time de cima em 2019 pelo Cruzeiro. E aí já começam as contradições. Ele sobe para o time principal pouco depois de o Cruzeiro vencer o Campeonato Mineiro. Mas no segundo semestre, com o Maurício em campo,
Cruzeiro é rebaixado para a Série B. O Maurício participa de 8 jogos, é óbvio que a responsabilidade e culpa não é dele, mas a primeira aparição dele num time profissional foi o rebaixamento do Cruzeiro para a segunda divisão. Em 2020, no ano seguinte, ele participa do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não consegue o título e vai para o Internacional, onde começa a sua sina de perdedor. Muito louca essa história. O Internacional não vence nada de 2020 a 2024, enquanto teve o Maurício. Durante esse período, o Grêmio chegou a emplacar 7 títulos gaúchos. Em 2025, no primeiro campeonato gaúcho sem Maurício, o Grêmio tentava seu 8º título e adivinha quem foi campeão gaúcho? O Internacional. Já o Palmeiras, que contratou o Maurício, havia acabado de ser campeão paulista quando fechou a contratação do meio atacante. No segundo semestre, o Palmeiras perdeu todos os títulos que disputou. E em 2025, pela primeira vez na era Abel Ferreira, o Verdão vai terminar uma temporada sem nenhum título. E óbvio que não dá para culpar o Maurício por todos esses problemas e essa sequência horrorosa. Mas é uma coincidência super esquisita que envolve o bom jogador de 24 anos de idade. O Denner Luiz Calegari: Nicola, é verdade que o Abel não vai renovar com o Palmeiras? Cheguei a ler hoje que o Abel pretende assinar o contrato somente ao fim do Campeonato Brasileiro, mas o campeonato termina no domingo, né? Então, essa assinatura deve ficar para a próxima semana. Como na semana passada o Abel veio a público e garantiu que vai ficar no Palmeiras, não acho que uma semana depois ele mesmo se desmentiria, né? Pegaria bem mal para ele. Alfredo Ferro: Nicola, boa noite. É verdade que o vestiário do Palmeiras está rachado? Alfredo, eu cheguei a ler que os jogadores do Palmeiras que o elenco, boa parte do elenco não gosta do Aníbal Moreno e do Andréas Pereira. Nem publiquei nada, porque quando eu fui checar essa história, o pessoal falou, cara, maluquice, né? O Andréas acabou de chegar, foi a justificativa. Eu falei, pois é, mas dizem que como ele chegou com um salário muito alto, isso acabou gerando um ruído. Aí a pessoa falou, não, mas ele nem é o maior salário do elenco do Palmeiras. Eu falei, e quem é? Aí a pessoa falou, não posso te contar, mas não é do Andréas. Falei, bom, legal. E sobre o Aníbal? Aí a pessoa falou que não tem nada a ver. E o Palmeiras acabou perdendo porque no momento decisivo da temporada não foi bem. O Leonardo Limeira: se você imaginar que Luiz, Alan e Belé valham 50 milhões de euros, não me parece nenhum absurdo o orçamento do Palmeiras. Bora falar sobre esse assunto, Leonardo, sempre com pautas interessantes. O Palmeiras divulgou, depois de uma reunião do COF, o Conselho de Orientação Fiscal, a necessidade de obter com vendas de atletas no próximo ano 400 milhões de reais. O Palmeiras estima ser capaz de faturar em 2026 1 bilhão e 200 milhões de reais e 32% dessa receita vinda da venda de atletas. Cara, vender 400 milhões de reais, você ter a obrigação de vender 400 milhões é muita coisa. Porque assim, se você fizer venda de 100 milhões, você precisa vender 4 jogadores de 100 milhões de reais. É coisa pra caramba. Nicola, mas o Palmeiras vendeu 700 milhões de reais nesse ano, é verdade. Porque tinha o Estevão, porque tinha um resquício do Hendrick, porque tinha um resquício de Vitor Reis. Para a próxima temporada, quem você tem para vender e fazer um caminhão de dinheiro? O Leonardo citou o Luigi, o Alan e o Belé. O Belé, inclusive, falam que é o próximo fenômeno da base do Palmeiras. O Luigi eu não sei se vai garantir tanto dinheiro assim, mas enfim, vai ter que vender o Vitor Roque, vai ter que vender o Flaco Lopes, vai ter que fazer movimentos que a gente não imaginava. Eu achei alta essa necessidade de obter 400 milhões de reais em venda, tá bom? Rodrigo Marcondes: Nicola, o Paulinho do Palmeiras tem mais chance de jogar o Campeonato Paulista ou Brasileiro do dia 28 de janeiro? Rodrigo, se o Palmeiras acelerasse o processo, talvez o Paulinho ainda pudesse jogar reta final da temporada. Como há o período de férias, dá para imaginar o Paulinho estando à disposição para o Campeonato Paulista, que começa em 11 de janeiro, e para o Brasileiro em 28 de janeiro, tá? A expectativa é contar com o Paulinho na pré-temporada de forma normal com o restante do elenco. Vale a lembrança de que o Paulinho fez uma cirurgia logo depois da Copa do Mundo de Clubes. Bruno e Edu: Nicola, vejo muita gente falando que o Palmeiras pode negociar alguns jogadores. Você acredita que sim, mesmo o Abel tendo perfil de recuperar atletas? É assim, o Abel, ele dá algumas chances pro cara. Se o cara não se agiliza, ele acaba sendo negociado, né? Foram vários os casos do Patrick, do Gabriel Veron, enfim, vários se mostraram certos, né? Porque foram caras que não deram certo no Palmeiras e também não viraram em outros clubes. Falam que o Sousa pode ir para a Turquia, desde que o Palmeiras recupere
todo ou quase todo o investimento, eu acho que pode ser um negócio. Falam também que se pintar proposta pelo Facundo Torres pode dar negócio, Aníbal Moreno, enfim. Muita especulação nessa época, né? Mas a gente não tem a confirmação, pelo menos até o momento, de quem sai. Acho que essa vai acontecer de forma mais específica assim que o Campeonato Brasileiro terminar, ou seja, no fim dessa semana, certo? Rafael Faria, boa noite, Nicola. Pode me dizer por que o Palmeiras investe tanto em jogador da Major League Soccer jogando dinheiro fora? Como pode pagar 14 milhões de dólares no Facundo Torres, jogador horrível? Então a pergunta é bem boa, Rafael, mas bem boa. Dá um outro exemplo que você não citou. O Palmeiras gastou 30 milhões de reais no Mikael, que veio da Major League Soccer. O Palmeiras tinha conversas com o Wagner Leonardo e com o Vitória para pagar 25 milhões de reais. Wagner e Leonardo tem jogado super bem lá no, no Grêmio e já se especula que ele pode ir para a Europa. Falei de 30 milhões do Mikael. O Flamengo pagou no Léo Ortiz, que é baita craque, 37 milhões de reais. Então, essa contratação do Mikael é mais um grande erro do Palmeiras em relação a reforços, e foram vários. O Palmeiras erra demais, mas erra demais. O departamento de scout do Palmeiras é muito problemático. O que tem salvado o Palmeiras é o bom trabalho do Abel em campo e os jogadores da base. Porque são vários. Felipe Anderson, uma negação. Cara, o Sousa custou 90 milhões de reais. O Facundo Torres, que você citou, custou 73. Enfim. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, o que muda no Verdão para 2026, depois de uma temporada catastrófica do ponto de vista esportivo. O Palmeiras vai terminar 2025 sem nenhum título. Vice-campeão paulista perdendo para o Corinthians. Eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Corinthians. Eliminado na final da Libertadores da América, derrota para o Flamengo. E ao que tudo indica, o título do Campeonato Brasileiro será perdido nessa quarta-feira. O Flamengo só precisa vencer o Ceará dentro de casa para confirmar a taça. Diante desse cenário, dá para imaginar mudanças no Palmeiras. Já cravei para vocês que Anderson Barros, apesar da pressão, seguirá. Isso porque ele tem apoio de Leila Pereira e Abel Ferreira. O treinador também disse que vai cumprir sua palavra e permanecerá no clube. O que o Palmeiras vai tentar fazer é reajustar jogadores que não foram tão utilizados. Por exemplo, Ramon Sousa, comprado por 90 milhões de reais. Surgiu a especulação de que ele interessa a um clube da Turquia. Se esse time turco estiver disposto a bancar aquilo que o Palmeiras desembolsou, pode haver negócio. Aníbal Moreno, que perdeu espaço recentemente, entrou na pauta do River Plate. O Palmeiras quer pelo menos recuperar o que investiu para negociá-lo. E vai funcionar assim também em relação a Jefité, Mikael, M. Martinez e Facundo Torres. Se esses caras tiverem proposta, podem acabar saindo. Verdão busca como prioridade as contratações de um zagueiro, Vitão, que pertence ao Internacional, interessa, de um volante que chegue para ser titular absoluto e de um camisa 10. A avaliação de que o Rafael Veiga e o Maurício decepcionaram no ano de 2025. Só para completar, negociação para a compra do Bruno Fux junto ao Atlético Mineiro está em estágio avançado e a tendência é que esse anúncio aconteça nos próximos dias. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.